Shalom, meus amados, tudo bem com vocês, com toda a sua família? Que o Senhor venha de encontro, guardando, né? Protegendo vocês de todo mal. Olha só. Nossa, daria certo um relacionamento com pessoas que não são da mesma religião, da mesma fé? Isso é uma pergunta de um curioso que me acompanha aí. O que é que você acha? Vou te falar uma coisa aqui. As letras do alfabeto são o quê? São 27, né? 27, 25, nem me lembro mais. Mas se a gente for ver uma coisa, todas elas são diferentes. Por exemplo, se eu pegar o A e B, se eu colocar um em cima do outro, suponhamos, não vai se encaixar. Se eu pegar o A, mas o A igual, talvez se encaixe. Mas se eu pegar o A, né? Suponhamos, o A minúsculo e o A maiúsculo vai dar igual? Também não. Mas é A. É aí onde que eu vou chegar para você. Mas continua sendo A. Então, é desde o início do mundo, né? Tudo começou pela adoração, pelo temor. Deus, Ele só quer de ti, de verdade mesmo, o teu temor a Ele, a tua intimidade para com Ele, a tua obediência. No passado, era-se comum, Deus queria que os seus servos, né, os israelitas, né, aquela nação escolhida, quando eles viessem escolher uma moça, um rapaz para casar, tinha que ser da mesma linhagem familiar, né, de um parentesco um pouco extenso, mas também que tivesse a mesma fé. Pessoas que, por exemplo, adoravam a Deus Baais, ao Deus Será, né, aos deuses que eles cultuavam naquele tempo, que era diferente do Deus único, que é o Senhor Jeová Deus, que é o único criador de todas as coisas, não dava certo, né? Porque se a gente for ver as histórias bíblicas, né, todos os servos de Deus que se relacionaram, tiveram um tipo de intimidade com pessoas que não tinha a mesma fé, não se encaixava, não dava certo, né? E aí muitos, quando não se desencaminhavam depois de um tempo, né? Às vezes os filhos mais tarde se voltavam também, ficavam igualzinho o pai, né? A gente vê, né, que, né, eram muitos reis, né? Acabe, por exemplo. Acabe, né? O pai dele tinha um certo temor por Deus, mas depois acabou fazendo coisas também que não agradavam ao Senhor. Acabe, quando foi entronizado, estava fazendo tudo certinho. Ele começou a escolher vários tipos de esposa. Uma delas que é muito famosa, Jezabel, né? Que foi ela que quase decepou, né? Quase não, totalmente. Ela destruiu, né? Matou muitos profetas do Senhor, perseguiu, né? Arruinou o povo naquele tempo. Tudo naquele momento do reinado de Acabe. E Acabe, de tanto ouvir essa esposa, de tanto fazer as coisas que ela queria, Acabe acabou morrendo. Deus já não se agradava mais do reinado dele. Ele matou também muitos servos de Deus por conta dela. Na verdade, tudo que ela falara, ele obedecia, né? E tantos outros que a gente já ouviu falar também, né? Que se desviavam, né? O
que eu quero te dizer é o seguinte: se você é uma pessoa que você tem princípios, você tem um conhecimento de Deus, ou se você hoje, por exemplo, você conhece a palavra, né, e está afastado, né? E se você chegou a se relacionar com alguém que não tem o entendimento da palavra, mas você já, né, tem, apenas você está desviado. Então é um momento que você tem que chegar de reflexão na sua vida. O que eres que tu queres? Né? Você quer continuares vivendo no mesmo erro? Né? Você quer continuar vivendo esse lamaçal do pecado? Porque muitas pessoas acabam se desviando, acabam indo para esse mundão aí faz um monte de porcaria, um monte de coisa, então já está fazendo, né? Fazendo as coisas erradas, sabendo que está errado. Mas para isso que existe o perdão de Deus, porque Deus é misericordioso. Mas uma coisa é você fazer em leso sem saber, uma coisa é você fazer sabendo. E a partir do momento que você se relaciona com alguém que não tem o mesmo conhecimento que você, e por um acaso, é o que eu vou falar, você volta novamente para os caminhos do Senhor, mas você já está morando junto, você já está namorando, enfim, isso é uma coisa que você vai conversar com a moça, conversar com o rapaz, para ver se essa pessoa ela quer caminhar junto com você ou não, porque eu já preguei isso em outros vídeos, de o jugo desigual. É uma decisão, é por isso que eu falo, o amor é uma decisão, é você que decide estar com a pessoa. Ah, mas é porque o pastor falou que nós temos que casar. Gente, eu já passei por esses processos. Na época que eu saí de Testemunho de Jeová, que eu, né, fiquei no mundo aí, e eu acabei descobrindo várias coisas, né, no decorrer do tempo, do mundo que eu estava me envolvendo, era tudo assim, era um abre-alas para os meus olhos. E eu fui em festas, eu cheguei a beber, eu, né, podemos dizer, eu não fiz de tudo um pouco, mas eu conheço um pouco do que você está vivendo. Mas hoje o que Deus está falando para ti é o seguinte: se você, por exemplo, você já conhece a palavra, é diferente. Mas aí por isso que você tem que conversar com a moça, com o rapaz, se você quer realmente voltar para os caminhos do Senhor, e é uma decisão do teu coração para com Deus, porque você se sente, né, neste momento que você tem essa necessidade, esse vazio de Deus. Ah, mas aí, Jéssica, eu me relacionei com a moça que ela é de um outro tipo de religião. Que religião? Ah, espírita. Não sei. Ou então até de uma outra igreja evangélica. É por isso que eu te estou falando. Você tem que conversar. Se vocês entrarem num acordo. Porque, por exemplo, você que é evangélico. Aí, suponhamos, você se relaciona com uma pessoa que é espírita. Você tem um coração totalmente voltado para o Senhor. E a pessoa, ela cultua outros deuses. Ela tem as crenças dela, ela tem os chamados dela, né? Porque eu tenho um padrasto que ele é espírita. Minha mãe, ela diz que é católica, mas nunca vi minha mãe em nenhuma missa. Minha mãe, ela respeita, enfim. Ele vai lá, né, os negócios dele lá, cultua, né? Como é que se diz? Não é os deuses que eu ia falar. É outro nome que se dá. Mas enfim, ele faz lá as coisas que ele tem que fazer. Mas ela fica uma pessoa evasiva, porque ela não participa, porque ela não tem esse tipo de crença. Eles vivem num relacionamento, entre aspas, bem, né? Mais ou menos, né? Tem esses contratempos de um casal. Mas não podemos dizer que não se encaixa a vida totalmente, porque a pessoa, ela não está no mesmo elo, ela não está com o mesmo objetivo, ela não interage com você no meio do que você faz. Quando a pessoa tem as festas, os negócios que tem que fazer lá, ela não participa também. É a mesma coisa de, por exemplo, eu vou dar um exemplo por mim. Eu sou uma pessoa que eu sou conhecedora da palavra, né? E eu estudei muitos anos, fui Testemunho de Jeová, né? Me afastei,
Hoje em dia estou voltada novamente para os caminhos do Senhor. Não tenho igreja fixa, como você já sabe, né? Ainda no momento. Mas hoje, de verdade, devido já ter visitado muitas igrejas, devido ter passado por várias experiências, eu decidi continuar, né, neste caminho, buscando ainda mais a presença de Deus, né, cumprindo o meu chamado na terra, fazendo esses devocionais para vocês. E tenho levado uma vida regrada, uma vida de renúncia. Então, na minha vida hoje, Jéssica, por mim, eu só quero uma pessoa que tem a mesma linha de pensamento, que busca a mesma coisa que eu. Ah, mas poderia me relacionar com uma pessoa que não tem? Poderia, até poderia dar certo. Mas se, por exemplo, a pessoa, ela entendesse e respeitasse a minha vida com Deus. Mas ia chegar um determinado momento que, por exemplo, eu faço esses vídeos. Será que a pessoa, ela ia me apoiar? Porque ela não está na mesma visão que eu. Ou então, por ela me amar, por ela realmente querer algo de verdade comigo, sério, ela ia buscar querer aprender, estar, sabe, caminhando junto comigo, querer aprender mais desse Deus que eu tanto falo, que é um só Deus, o meu Deus é o teu Deus. E aí ia chegar um momento que o negócio ia fluir, ia dar mais certo. Porque se, por exemplo, se hoje eu não tivesse decidido lá atrás, não quero mais, que eu fugi muito tempo, né, desse meu chamado com Deus. Por mais que eu fugia, parecia que Deus me chamava sempre me puxando pela corda, porque não tem como fugir. Quem é escolhido não tem como correr. Quem tem um chamado com Deus não tem como correr. Então, o que eu poderia fazer? Sabe? Então, assim, eu simplesmente não poderia andar tal. Teve uma época que eu estava conhecendo um rapaz, a gente chegamos a ficar e tudo, né, na época. E eu indo para a igreja, né, estava começando a ir para a igreja evangélica, nós estávamos bem, né, nós, sabe? E aí naquele momento, devido à minha falta de sabedoria, a gente poderia estar até hoje junto. Mas eu tinha aquela necessidade de buscar Deus, de ir para a igreja. Eu queria ter intimidade com Deus. E ali eu indo para os cultos, teve um dia que eu cheguei e falei assim, epa, eu não vou continuar ficando contigo mais não. Não vai dar certo pra gente namorar, né, pra gente ficar assim da forma que a gente tá, porque eu não quero viver uma vida assim, eu não queria ter relações sexuais sem estar casada, na verdade. E ali deu um black, ele ficou louco, né? Ele ficou assim, perdido, e eu entendo até hoje como, né, eu falei, gente, eu acho que eu tava doida naquele tempo. E ele também não entendia nada. Mas enfim, nós nos entendemos, cada um, né, seguiu sua vida. Mas assim, depois outras coisas aconteceram comigo, né, e eu gostei de outras pessoas também. Aí depois eu fiquei indo para essa igreja, eu falei, gente, acho que eu estava meia doida, perdida da cabeça. Mas eu poderia ter, né, namorado ele, poderia ter ficado, eu estaria até com ele até hoje. Mas essas coisas que muitas vezes acontecem são experiências nas nossas vidas que nós não entendemos. Como depois que eu estava indo para a igreja, muito depois dele também, foi quando eu comecei a gostar de um outro rapaz. E aí, nós nesse negócio de vai, né, ficando, né, também. E aí eu falei pra ele, eu decidi mesmo, eu falei, olha só, se eu lá atrás estava com um rapaz de maneiro, gente boa, e eu não, né, fiquei com ele, namorei ele e tal, e a gente poderia estar casado, eu não quero ficar com você também assim não, falei pra ele. Porque eu não quero ficar aos escondidas, sabe? Eu não queria ficar, vamos hoje, marca ali. Eu queria algo sério, eu queria um namoro, eu queria, sabe, realmente uma coisa para ser fixa, uma coisa de verdade, não ser momentinho.
Então, assim, tem coisas que às vezes, é o que eu tô falando pra você, você vai precisar dar aquele recalque de decisão. Poxa, é com você mesmo que eu quero ficar? Realmente vai ter futuro esse relacionamento? Essa pessoa, ela vai estar contigo para todo o tempo? Eu não digo isso meio a religião, não. Mas é algo que não é você ir lá, assinar um papel, casou, ponto final. Porque se fosse assim, ó, eu tinha casado até hoje com o pai dos meus filhos. Porque na época que eu conheci ele, foi assim, né? Depois que eu saí de Jeová, eu fiquei visitando outras igrejas, eu estava nos meus momentos de, sabe, de muita frustração de igreja, de recém-saída e tal. E ele também começou a ir para a igreja comigo, nós começamos a ir junto. E aí o pastor da igreja da época, porque queria nos casar. Nós entramos nos trâmites todos, fizemos os papéis, né, que tinha que fazer para casar. E eu, na semana do casamento, eu não quis desistir. E mesmo assim, de várias retomadas, né, tentativas, não demos certo. Então, assim, são várias situações. Estou contando experiências de mim. E você, por exemplo, se você já estava num relacionamento com essa pessoa, então é por isso que eu estou falando, converse. Se essa pessoa ela vai entender esse teu lado, se essa pessoa vai te acompanhar juntamente também. Porque senão não vai dar certo. Porque você vai ter um tipo de pensamento, né? Porque você vai estar com o teu coração totalmente voltado para as coisas do Senhor e a pessoa não. Ou então você vai ficar assim, vivendo de aparência, empurrando com a barriga. E igual muitas pessoas também já casaram devido à pressão religiosa, é o que eu tô falando. E não tem mais como se soltar. Porque para se soltar da pessoa, para haver esse tipo de separação, tem que ter a traição, porque é a segunda palavra de Deus, né? Ou então a morte. Ou então, se tiver exceções, que é abusos e etc., as outras coisas que podem acontecer no meio do relacionamento. Mas para evitar todos esses transtornos, é melhor você pensar bem, será que vai dar certo? Né? Eu vou ficar com aquela pessoa porque eu gosto dela, sabe? Ou então, você vai querer ficar indo para a igreja, não é porque você quer conhecer o Deus que ela serve, mas porque você quer ficar com a moça, ou então porque você quer ficar com o moço. Então, é isso que eu posso falar para você de reflexão, de experiência, que eu conto um pouco de mim, para vocês também abrir a visão. Que são situações que, na vida que você tem que pensar. Eu vou ficar com a moça, tá, eu gosto dela. Mas aí eu vou ter que me privar disso, vou ter que me privar daquilo, né? Entendeu? Porque quando eu gostei desse menino, eu deixei muito claro para ele na época, olha só. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Então, assim, isso eu vou fazer sempre. Mesmo que seja em vídeos, mesmo que eu pare de colocar vídeos, sabe? Mas eu não vou desistir do meu chamado com Deus. Então, para ficar comigo, realmente, ele dizia, eu gosto de você. Mas ele não gosta o suficiente. Porque se ele gostasse o suficiente, suponhamos, ele me quisesse o suficiente, igual ele falou, né? E ele, muitas vezes, né, depois desse tempo todo, depois que eu tive filho, ele chegou até a me procurar de novo, esse rapaz. Com a mesma história, que gostava de mim, que tal. E eu, né, eu fui clara com ele, porque eu falei assim, para fazer dar certo, teria que ser assim. Eu não quero ficar com você em esquina. Eu não quero ficar com você hoje, amanhã não sei lá quando. Então você fica com essas meninas que você é acostumado. Eu não sou passatempo. Eu quero um relacionamento para namorar, para dar certo, sabe? Para nós casarmos, ficarmos direitinho segundo a vontade do Senhor. Mas por quê? Porque ele não queria fazer renúncias, ele não queria perder a vida dele, as coisas que ele fazia, as saidinhas dele, sabe? As amizades dele. Então, se fosse para ficar ficando, para ele estava tudo bem. Mas como comigo ele sabe que eu tinha, né, esse meu chamado, e ele sabe que eu tenho, que ele chegou a me procurar de novo, e nós chegamos a ter essa conversa mesmo,
ele falou que não tinha como, e realmente, a pessoa quando ela gosta, ela faz renúncia. Essa pessoa, ela faz o impossível, porque o amor é uma decisão, é você que decide. Eu tinha que decidir ficar com ele, nas condições dele, mas ele não poderia ficar comigo nas minhas condições. Então, muitas vezes nós precisamos acordar, abrir a nossa mente. Porque não tem como Deus abençoar, não tem como dar certo quando está existindo esses tipos de desacordo, né? Ah, mas Deus poderia mudar ele um dia, tal. Não tem como. A pessoa tem que querer. Então, assim, eu falo pela minha experiência. Na minha vida é assim, né? Porque você tem que saber o que você quer. Eu quero dessa forma e é assim, ponto final, acabou. Porque se eu decidir esperar em Deus, já faz 2 anos e 6 meses, né? Desde da minha tentativa com o pai dos meus filhos, que eu engravidei, e tudo aquilo que eu passei, tudo com ele, né? Foram momentos difíceis, dolorosos. Passei uma gravidez sozinha, tal. Ele não quis, né? Nem que o meu filho nascesse, ele pediu para me tirar, né? E a gente hoje em dia mal tem um relacionamento de conversar, porque ele também não faz nenhum papel dele como um pai para as crianças. Eu sou mãe e pai, né? É muito fácil ser pai quando quer, aparecer quando quer, dar dinheiro quando quer, inventa as mil desculpas que ele inventa, né? Só que a gente no namoro, no relacionamento, a gente não vê isso. Então eu não quero passar pelos mesmos retrocessos que eu passei. Então não é qualquer pessoa que eu quero para minha vida. Eu falo assim, Jéssica, eu decidi esperar em Deus e descansar. E para minha vida é como eu já falei para vocês. Eu quero uma pessoa que esteja alinhada com a vontade de Deus. Então vai valer a pena a espera, né? Vai valer a pena porque Deus sabe o que é melhor para nós. O que vem de Deus vem como bênção, vem como alegria, não vem para nos causar dor e dano algum. Então não fica aí, porque a pessoa falou que vai mudar, ou vai fazer isso, aquilo, ou outro. Cara, tenha mais paciência, moça. Tenha mais paciência, rapaz. Deus vai mostrar alguém que vai estar alinhado com a vontade dele, que vai andar junto com você, vai buscar junto com você. E quando eu falo da igreja, isso não tem nada a ver, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas vai existir esses contratempos aí que eu falei, né? A não ser que você já estava casado, já estava num relacionamento e mesmo assim a pessoa decide continuar com você ou você decidiu continuar com a pessoa, tá bom? Então está respondido, né? O namoro, assim, com pessoas diferentes, de religiões diferentes, tem que ter esses parâmetros aí todos que você precisa resolver. Gente, eu não costumo pedir, mas aí vocês vão ver aí no YouTube. Me dá uma forcinha, você se inscreve, porque assim que eu botar os vídeos lá, vai dar para ele, o canal, ele vai... muitas pessoas, elas podem ter mais acesso do que aí no Facebook, pelo que eu tô conhecendo um pouco agora. E aí se vocês sentir de verdade no coração de alguém que vocês assim, fulana precisa ouvir essa palavra, compartilhe também, né? Que vocês sabem que eu faço esses devocionais, né? Aqui no meu momento aqui de reflexão com Deus, na minha horinha aqui de almoço, não peço nada para ninguém. Mas o engajamento do YouTube vai ser melhor para outras pessoas conhecer um pouco, né? Dessa meu relacionamento com Deus e o que eu passo pela simplicidade para ajudar as pessoas a conhecer um pouco de Deus estudando a palavra. Eu não, né, como eu sempre falo, eu não me acho a mais sábias, né? Eu apenas sou uma pessoa que dou o coração, né? Estou com ele disponível para o Senhor falar comigo. E o que eu aprendi e aprendo a cada dia estudando a palavra de Deus, é isso que eu quero passar para vocês de verdade. Não estou aqui para discutir religião, pelo contrário, eu respeito cada um na sua, mas este é, né, quem eu sou, essa pessoa que eu sou e, né, eu falo aquilo que eu aprendi do meu Deus maravilhoso e eu fico feliz de compartilhar isso com vocês aí. E eu fico feliz por saber também que muitas pessoas
né, já se voltou novamente para os caminhos do Senhor, estão buscando a presença do Senhor através desse devocional. E isso é muito importante para mim. Então se inscrevam, né, compartilhe com quem você sentir no coração, tá bom? Um shalom, que Deus abençoe a vida de vocês.